A educação pública brasileira já é de péssima qualidade e, quando ofertada para uma pessoa que o Estado determinou que suas instituições devem perseguir, se torna muito pior. Todas as minhas intenções de estudar foram de alguma maneira prejudicadas e hoje vivo correndo atrás do prejuízo. E por isso que reafirmo, a mesma sociedade que faz o indivíduo progredir é a mesma sociedade que lhe impede de evoluir. Depende apenas de como ela é convencida. Então, com minhas falhas nos estudos, somado ao impedimento de ser assistido por advogado de qualquer uma das defensorias públicas, mais uma vez tive a dificuldade em escolher um país para o qual eu pudesse pedir proteção, o que me levou a confiar nos relatórios escritos pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito de como cada país da América do Sul tem atuado em termos de direitos humanos com relação aos refugiados, o que apontou para a Bolívia como sendo o país que tem assegurado mais esses direitos. Sob muitas intimidações e advertências, via computador e telefone, que ambos têm sido monitorados, já deixavam informado que fariam com que eu chegasse aonde estou neste momento. Então, quando eu cheguei a Santa Cruz de la Sierra, fui informado que não poderia permanecer naquela cidade e que eu teria até 5 dias para chegar à cidade de La Paz, para me apresentar ao escritório da CONARE. Mas antes, um militar, que se identificou como sendo da Interpol, revistou detalhadamente meus pertences e o dinheiro que havia comigo. Passando a ser intimidado dentro do aeroporto por alguns indivíduos que me cercavam a todo momento, resolvi fazer a viagem de ônibus para poder sair rapidamente daquele local, mesmo com medo de uma intervenção no meio do caminho para tentar roubar meu dinheiro. No entanto, foi exatamente isso o que aconteceu, quando o ônibus foi parado no meio da rodovia e policiais vieram a mim, assim como denunciei, numa ação precisa para me retirar do veículo e após mandar o motorista seguir viagem. Daí por diante, mesmo eu comunicando que a minha bagagem já havia sido revistada, que eu tinha sido autorizado pela Polícia de Imigração a chegar em La Paz, que eu estava na condição de refugiado, os militares iniciaram uma série de ameaças de que se eu não entregasse meu dinheiro para eles, me algemariam e me levariam até a fronteira com o Brasil. Perguntavam: "Você não quer ser morto por policiais do Brasil, quer?" Comentavam entre eles que eu não estava me sentindo intimidado, enquanto, para minha surpresa, reproduziam uma agressão que iniciou quando eu morei na cidade de Rio de Janeiro, reproduzida na Holanda, posteriormente reproduzida em São Paulo, em Crato e agora aqui, nessa ocasião e em outras posteriores. Entretanto, quando afirmei que não entregaria meu dinheiro, fizeram com que eu andasse por cerca de 300 metros em meio à rodovia escura para aguardar e pagar por outra passagem de ônibus, embora os militares ficaram impedindo que os ônibus parassem para que eu embarcasse, exceto depois de 3 horas de espera, aproximadamente. Para complementar as ações iniciadas na cidade anterior, de que policiais ficaram me cercando para provocar intimidações, pouco depois que cheguei na rodoviária, fui orientado a buscar ajuda junto à polícia turística, para o que não demorou a ser entendido a alternativa. Isto é, depois de explicar a minha situação, foi oferecido um lugar para que eu ficasse alojado, pagando cerca de 10% do que eu havia acabado de pagar numa pousada. Assim, o que tem ocorrido neste apartamento é a continuação das torturas, das covardias e das sabotagens, das insinuações de que sou um criminoso, algumas vezes utilizando criança e adolescente nas situações, fazendo menção de que eu tenho que ler a Bíblia e me redimir ao tempo que me entregam uma Bíblia. Ainda quando danificam meu notebook, por admitir que não deixarei de denunciar, ou quando me surpreendo com roupa e chinelo danificados, dentre outra grande variedade de crueldades. Sem embargo, sabendo quanto em dinheiro tenho, estou manipulando minuciosamente a minha vida, já que a igreja, por intermédio da Caritas, que é a única instituição
que auxilia refugiados aqui na Bolívia, negou-se em me ajudar quando pedi apenas apoio para conseguir emprego, ao tempo que deixei claro que não pedia auxílio financeiro. Ademais, passados 2 meses, a assistente social da Caritas envia uma mensagem perguntando meu nome para em seguida enviar o texto. Estamos depurando lista. Porém, nego-me a fazer uma interpretação do verbo depurar, já que tem ficado cada vez mais evidente a participação da instituição religiosa contra mim. No tocante à manipulação minuciosa de que falo, também participa o Serviço de Imigração e a CONARE, já que por 2 vezes estabeleceram datas para a entrevista que garantirá a minha condição de refúgio. No entanto, não sou chamado. Não obstante, ainda sobre a manipulação minuciosa, ao saberem que procuro emprego, impedem que eu seja chamado para trabalhar e ainda manipulam informações sobre supostas ofertas de emprego para que eu participe de entrevistas e escute o selecionador sugerir o entendimento de que estou falando demais, porque permaneço denunciando. Ou, por outro lado, outro selecionador passa a dizer que ama muito o Brasil, para na sequência apresentar objeções na minha contratação. Outro empregador que solicita um documento de sanidade. Outro que insinua que sou velho para trabalhar numa gráfica, enquanto me oferecem emprego apenas para trabalhar na agricultura ou na construção civil. Em contrapartida, fizeram-me trabalhar de graça para depois ficarem insinuando de que fui voluntário. Não menos importante, tenho sido vigiado até nas feiras, onde as pessoas passaram a manipular o valor dos produtos que sabem que sempre compro para poder dificultar meu acesso à alimentação e pressionar para a minha saída do país. Nesse contexto, sou abordado por bolivianos e bolivianas que fazem com que eu saiba que estão colaborando para a minha não permanência no país, com o argumento de que os brasileiros tratam mal o povo boliviano, que se encontra no Brasil. Todavia, conheci aqui uma boliviana que cursa um doutorado na USP. Depois de procurar ajuda em entidades que atuam em direitos humanos, sou orientado a procurar a Embaixada do Brasil, que no resumo das respostas que recebi, o setor consular disse que a embaixada está a serviço do governo brasileiro e que eu tenho que enviar meu pedido para um juiz. Talvez eles não saibam que o salário que recebem é dinheiro do povo brasileiro. Não menos importante, quando tive contato presencial com um dos indivíduos que trabalha no setor consular, de nome Felipe, ele teve a ousadia de fazer perguntas do tipo: os policiais daqui são atentos, não são? Com isso, tenho sido jogado de um advogado para outro advogado público, para além de receber negativas em relação ao meu pedido de medida cautelar e poder regressar ao Brasil, ainda quando consigo uma reunião com um deles, sou advertido com as práticas intimidadoras de que comentei anteriormente, quando relatei que essa agressão iniciou na cidade de Rio de Janeiro e que segue até o presente momento. Não menos importante, quando um dos advogados diz que devo regressar para o Brasil e contratar um advogado particular para que sejam assegurados direitos constitucionais e que devo aguardar novas eleições para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para ingressar outra vez na Justiça Internacional. É preciso enfatizar que necessitei sair do Brasil porque não suportava mais as contaminações ao meu corpo, junto das outras diversas agressões, enquanto esperei por quase 5 meses que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedesse a medida cautelar e o mandado de injunção que solicitei. Entretanto, 2 semanas depois que cheguei à Bolívia, recebi a decisão de não aprovação dos documentos. Então, encontro-me com os horríveis efeitos das contaminações e sendo boicotado nos exames médicos,
pois o único acesso que me tem sido permitido é ao serviço de saúde, conhecido também como SUS, mas que deixei de utilizar por perceber que estão querendo provar contra mim quando relato os sintomas das doenças presentes em meu corpo. Por último, necessito relatar o que pode aparentar apenas uma coincidência, mas que é de uma banalidade absurda. O apartamento que me encontro é de propriedade de um indivíduo alemão, que não tenho mais dúvidas. Tem sido quem estimula e colabora com uma série de comportamentos covardes, com insinuações de crimes, entre outros modos, porque tem tido o apoio de militares, porque sua esposa trabalha no departamento de polícia. Esse indivíduo, que parece fazer parte das armações que tem como mote me chamar de judeu e me perseguir, por vezes me dá recomendações de que eu deveria esquecer o pedido de refúgio, permanecer na ilegalidade e trabalhar na agricultura, e se caso me matem, não fará muita diferença.